Bom dia, graça e paz, paz do Senhor. Vamos começar o nosso 7º áudio. Hoje nós vamos falar sobre uma realidade espiritual e nós vamos começar com o texto que está em Gênesis capítulo 1. Gênesis capítulo 1, versículos de 1 a 5, diz o seguinte: No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus a luz dia e as trevas noite. Houve tarde e manhã o primeiro dia. Vamos orar? Senhor Deus, nós te agradecemos por esse dia que o Senhor já preparou para nós. Nós tomamos posse de tudo aquilo que o Senhor tem guardado para nós. Estabelecemos os nossos escudos sobre as nossas vidas, sobre a nossa família, sobre o nosso país e sobre as nações da terra. Declaramos que Tu és esse escudo, Senhor. Tu és aquele, Pai, que nos protege, que nos guarda, que nos sustenta. Nós entregamos diante do Senhor as nossas vidas e a vida de todos os nossos familiares, Pai. Irmãos, existem realidades espirituais e a gente já vem falando um pouco sobre essas realidades espirituais. E esse texto de Gênesis não é um texto simples, onde o Senhor simplesmente estabeleceu um limite físico de algo natural, como a lua e o sol, as estrelas, o dia e a noite, não. O Senhor está falando aqui de uma realidade espiritual. As trevas aqui destacadas nesse texto não é a noite em si, é um evento natural, entendeu? Mas ele está falando de uma realidade espiritual que havia no início. Esse início aqui é o que está descrito lá na palavra, quando fala da rebelião dos anjos caídos. E ali Deus estabeleceu essa separação. Tanto é aqui que no versículo 4, o Senhor fala assim: E viu Deus que a luz era boa, e não fala mais sobre trevas, não fala mais sobre noite. Os textos seguintes, ele vai falar assim: E viu Deus que era tarde, né? E viu Deus que era tarde e manhã. Ele não fala mais noite. Ele exclui a noite completamente dessa descrição no início. Então ele não está falando só de um evento natural, da noite em si. Ele está falando de uma realidade espiritual estabelecida no início, onde ele fez uma determinação, onde ele estabeleceu um limite, onde ele fez a separação. E é isso que eu queria falar com vocês hoje. Existe uma separação entre as trevas e as luzes. Existe um limite estabelecido por Deus. Primeiro, nós não precisamos nos preocupar com os seres espirituais do mal, no sentido de que eles vão nos avançar em nós e vão nos estraçalhar e vão destruir a nossa casa e vão pegar os nossos filhos. Não é assim. Existe um limite estabelecido, principalmente sobre a vida daqueles que confessam Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Aí existe uma base legal para que os anjos de Deus estejam ali, ok? Existe uma separação na minha vida, na sua vida, da ação de demônios. Eles não podem simplesmente chegar e ir avançando, ir tocando nas minhas coisas, na minha família, nos meus familiares. Existe um limite, existe um propósito. Quando nós estamos debaixo do senhorio de Jesus, Salmo 23, vocês já conhecem. O Senhor é o meu pastor
Então, o Senhor em primeiro lugar, o senhorio de Jesus, depois vem o pastoreio dele. Quando eu me submeto ao senhorio de Jesus, quando eu declaro que Jesus é meu Senhor, quando eu confesso o senhorio, eu entro nesse nível de segurança de Deus. E existe esse limite. Então, em primeiro lugar, não tema. O temor, o medo, o receio é uma das principais estratégias de Satanás. Ele lança sobre nós aquela atmosfera de medo. No momento que acontece alguma desventura, no momento que acontece alguma opressão, no momento que o inimigo se levanta e começa a colocar na nossa mente, olha, vai dar errado, vou destruir sua família, aqueles pensamentos, o medo, isso é uma atmosfera de medo, é o que a Bíblia chama aqui de rumor de guerra. A gente vai ver esses textos, vocês me lembram, de rumor de guerra. Então esses rumores de guerra vêm para nos amedrontar, para duvidar que o propósito de Deus, ele vai ser estabelecido na nossa vida. Então, esse texto aqui, eu queria mostrar para vocês que existe essa separação. Satanás, ele não pode entrar na sua casa do jeito que ele quer. Ele tem que passar pelos anjos do Senhor que estão aí. O Senhor estabeleceu anjos sobre a sua casa, sobre a sua vida. Quando você sai para o seu trabalho, os anjos do Senhor estão ali acampados ao redor daquele que o teme e os livra. Essa é uma verdade estabelecida. O mundo espiritual é real? É. Existem criaturas das trevas que tentam nos tragar? Existe, a Bíblia fala sobre isso. Porém, existe um limite que Deus estabeleceu. As trevas aqui, nesse texto, o Senhor não está falando de uma realidade natural, Ele está falando de uma realidade espiritual. Tá? As trevas aqui, Ele fala dos demônios e dos anjos, luz e trevas. Tá? Existem muitas referências sobre noite, né? Outra referência, 1 Tessalonicenses 5:6, falando sobre a realidade das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais, mas estejamos o quê? Alertas e sejamos o quê? Sóbrios. Tá? Em primeiro lugar, nós precisamos estar alerta, precisamos estar vigiando. Se viu alguma coisa estranha se movimentando, estabeleça os escudos, declara a presença dos anjos do Senhor e sejamos sóbrios. Tranquilo, o Senhor é Senhor sobre todas as coisas. Sejamos tranquilos, não vamos entrar em paranoia, desvaneio acerca da realidade espiritual, de ensinos errados na batalha espiritual. Existem muitas pessoas que ministram batalha espiritual, mas que lançam um terror sobre as pessoas, né? E lança-se algo muito estranho. Eu já participei de seminários que eu saí mais com medo do que quando eu entrei. Eu digo, não, esse negócio não tem alguma coisa errada aí. Não é de Deus. Eu entro nessa batalha já para vencer. Eu não entro para sair com medo. Eu não tenho que ficar com medo do mundo espiritual. Ai, meu Deus, o diabo agora vai me pegar, não sei o quê. Negativo. A autoridade do Senhor é sobre mim, é sobre você. Amém? Pois os que dormem, continua o texto, pois os que dormem adormecem de dia, e os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Nós, no entanto, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestidos da armadura da fé e do amor, tendo por capacete a esperança da salvação. O que é que destrói a fé? É o temor, é o medo. Quem não é quem é preso no medo não é aperfeiçoado na fé. Amém? Então, a primeira coisa que a gente precisa entender, nós estamos numa posição de vantagem. Lógico que aí o que a palavra fala em Tessalonicenses? Sejam sóbrios e vigiem, né? Estejam alertas, né? Não brinque também, né? Não dê motivo. Então, vamos ficar tranquilos, vamos seguir a nossa vida, vamos estar orando, vamos estar buscando o Senhor, vamos estar nos consagrando. Tem alguma coisa errada? Vai lá diante do Senhor, pede perdão, estabelece aqui dali, põe para o lugar, vamos seguir em frente, ok? Não podemos entrar numa paranoia acerca do mundo espiritual. O mundo espiritual está debaixo de uma lei específica que Deus estabeleceu. E se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Então não existe temor uma pessoa que anda debaixo de uma autoridade do Senhor. Um outro texto que fala sobre noite, no sentido de realidade espiritual, é o Salmo 91, versículo 5.
Não te assustará do terror noturno. Acabou. Não te assustará, meu irmão. A palavra fala, não te assustará do terror noturno. Esse terror noturno aqui é Lilith, no original da palavra. Lilith é um ser espiritual que trabalha na noite, trazendo terror, o pesadelo, aquelas coisas todas e tal. E tem gente que fica, meu Deus, eu ministrei numa senhora que ela não conseguia mais dormir. Ela estava dormindo à base de remédio, porque sempre quando ela dormia, ela tinha um pesadelo. E só anos, a mente dela já estava tendo alguns problemas, né? Ela já estava indo para psiquiatra, já ficou internada várias vezes. E durante, 2 meses, nós estivemos na casa dela ministrando. Foi lá em Araguaína, Tocantins. E a gente foi, o Senhor foi mostrando, foi discernindo, foi tratando com ela, porque ela recebeu uma instrução errada acerca da batalha espiritual. E lançaram tanto terror sobre ela que ela ficou mais com medo do que assumir a autoridade. Amanhã nós vamos falar sobre quem nós somos em Cristo. Esse vai ser o tema do estudo de amanhã. Quem nós somos em Cristo. Qual é a nossa autoridade? Qual é a nossa posição dentro do mundo espiritual? Amém? Então que Deus te abençoe, que o Senhor te fortaleça, que o Senhor levante sobre ti a proteção dos anjos do Senhor e o temor que vem para poder te guiar seja o temor do Senhor e não o medo dos demônios ou o medo da realidade espiritual, mas o temor do Senhor é que nos guarde. Amém? Que Deus te abençoe. Tenha um excelente dia.